Bom dia, família BBBH. Que alegria nós estarmos aqui nessa manhã mais uma vez, reunidos pela graça do Senhor para continuarmos a estudar o livro dos Salmos. Nós estamos percorrendo toda a Escritura Sagrada durante este ano e nós já falamos sobre o Novo Testamento inteiro e agora nós estamos tratando do livro dos Salmos. Portanto, hoje nós vamos falar a respeito do Salmo 71. Mas antes de tudo, eu gostaria de orar junto com você. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por mais um dia que nós estamos aqui reunidos, Pai, de forma virtual mesmo, para aprender da Tua Palavra, para aprender da Tua Escritura, do livro dos Salmos. Nos conduza, nos ajude e que possamos aprender mais de Ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos amigos, o Salmo 71, ele vai falar a respeito das súplicas do idoso. Em algumas traduções da Bíblia pode estar escrito as súplicas de um ancião ou os pedidos de um velho, mas o fato é que essa palavra vai ser direcionada, ela vai ser dita sobre um idoso, sobre uma pessoa de idade avançada que pede uma súplica ao Senhor. Ele nos apresenta a oração madura de um crente também maduro, que chega à sua velhice não com amargura, não com tristeza, não com rancores, mas com uma memória espiritual ativa, uma memória daquilo que ele viveu e daquilo que ele ainda vive e presencia na casa do Senhor. É a voz, irmãos, de alguém que viu a mão de Deus em todas as fases da sua vida, alguém que presenciou a provisão do Senhor, tanto no início, no meio e agora nos caminhos finais da sua vida. Portanto, irmãos, o autor do Salmo 71, ele não inicia pedindo algo, mas ele inicia declarando. No verso 1 vai dizer: em Ti, Senhor, eu me refugio. Em Ti, Senhor, eu me refugio. Ou seja, a segurança do crente, meus irmãos, não é circunstancial, não depende das circunstâncias, dos locais, das eras ou das épocas. Mas, na verdade, meus irmãos, a segurança do crente, ela é fruto da aliança que ele tem com Deus. Uma aliança que começa na infância, na juventude e até mesmo na velhice. Nós podemos nos lembrar que a palavra do Senhor nos diz: instrua a criança no caminho do Senhor. Quando ela crescer, não se desviará dele. Então, meus queridos, aquele idoso que foi desde a infância criado aos pés de Jesus, ele pode dizer, ele pode felicitar de que a aliança com Deus durou toda a sua vida e durante toda a sua vida o Senhor o guardou. Nós também podemos nos lembrar do outro texto que diz: jovens, se lembrem do Senhor na sua mocidade, antes que cheguem os dias maus e neles vocês não encontrem mais prazer em viver. Ou seja, durante toda a Escritura, o texto vai nos dizer que em todas as eras da nossa vida, todas as épocas, nós devemos estar aos pés do Senhor, buscando o nosso Pai, buscando conhecê-lo, buscando realizar a sua vontade. Aquilo, meus irmãos, que o Catecismo Puritano vai nos dizer logo na primeira pergunta: qual que é o fim principal do homem? E a resposta vem logo: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. E, queridos, o escritor do Salmo 71 é alguém que viveu isso na prática. Uma pessoa que conheceu a Deus e deleitou-se nele durante toda a sua vida. O que significa deleitar-se? Encontrar o prazer. Uma pessoa que, assim como os Salmos também nos ensina, teve o prazer na lei do Senhor e nela meditou dia e noite. Meus irmãos, o salmista, ele reconhece que a sua história, ela não é uma história aleatória. Ele afirma: por ti tenho tido sustentado desde o ventre, no verso 6. Essa consciência, meus irmãos, ela destrói qualquer ideia de acaso. É uma ideia que reafirma a providência do Senhor nas nossas vidas. Quantos de nós, meus queridos, não crescemos escutando palavras negativas, palavras que dizem que fomos frutos de erro, não fomos planejados, fomos um erro na vida das outras pessoas, mas eu estou aqui para dizer que não. O Senhor Jesus não diz isso sobre nós. A palavra do Senhor diz o contrário. Ela diz que nós temos sido sustentados desde o ventre das nossas mães. Ou seja, o nosso Pai, o nosso cuidador, ele sonhou conosco, ele teve planos para nós durante a nossa vida.
E cabe a nós, meus irmãos, nos entregarmos ao Senhor e vivermos dependentes dele, porque assim nós vamos viver os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Meus amigos, nos versos 11 até o 24, mesmo cercado por adversários estes que interpretam sua fragilidade como o abandono do Senhor, o salmista vai declarar que a sua esperança ela permanece firme, porque ela não está ancorada nas situações ou em pessoas, mas ela está ancorada em Deus. E Deus é aquele, meus irmãos, que a palavra afirma que Ele é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus nos sustentava no ventre antes, quanto mais agora em que nós estamos vivos e nos teus caminhos, Ele há de nos sustentar, Ele há de cuidar de nós. O salmista, meus irmãos, ele pede a Deus que Ele não o desampare. Veja comigo no verso 18 o que diz: não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Irmãos, ele declara que a sua esperança ela permanece firme no Senhor. Ele expressa não incredulidade, não descrença, mas sim dependência. Ele depende do Senhor. Queridos, a espiritualidade, quando ela é bíblica, ela é sempre dependente. Sempre nós vamos depender do Senhor. Hoje no mundo nós aprendemos a sermos autossuficientes, a fazermos as coisas da nossa maneira, a não necessitarmos de ninguém, da ajuda do nosso próximo, mas a palavra do Senhor nos ensina o contrário. Ela nos ensina que devemos depender do Senhor e que dele deve vir a nossa fonte de sustento. E por fim, meus irmãos, entre os versos 22 ao 24, há uma passagem de louvor. Ele já diz no 22, eu também te louvo com a lira, por tua verdade, ó Deus meu. Cantarei louvores a ti, ao som da harpa, ó Santo de Israel. Meus irmãos, depois de uma vida inteira de sustento, depois de uma vida inteira de provisão da parte do Senhor, o que mais restaria ao cristão do que render louvores, honra e glória àquele que é o único Senhor, aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Assim deve ser na nossa vida. Assim deve ser no nosso dia a dia. Nós devemos render graças ao Senhor, nós devemos louvá-lo em todo o tempo, cantar hinos, salmos, cânticos, músicas, louvores, tudo ao nosso Deus, porque de maneira poderosa Ele tem nos sustentado desde o ventre da nossa mãe. Meus queridos, este salmo ele nos chama a interpretar nossa biografia, a nossa vida à luz da fidelidade divina. A vida, meus irmãos, a vida cristã, ela é marcada por uma lembrança: recordar a confiança em Deus. O Deus que sustentou este salmista no Salmo 71 desde o ventre, Ele também nos sustenta hoje, nos dias atuais. E assim como eu disse, nós devemos render graças e louvores ao Senhor, porque também chegaremos, irmãos, à idade avançada, à idade do idoso, mas sustentados, remidos, salvos, lavados, purificados, transformados, justificados. Tudo isso, irmãos, pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que essa palavra tenha ido de encontro ao teu coração e tenha trazido força, ânimo e sustento a você nessa manhã. Nós nos encontramos no próximo dia em que iremos tratar do Salmo 72. Eu oro ao Senhor que você permaneça no caminho dele e que você possa durante este dia retornar ao Salmo 71, ler mais uma vez, meditar nessa palavra que é a palavra do Senhor. Fique com Deus e que Deus os abençoe.